Boa noite, queridos. Orei porque estava difícil. Em nome de Jesus, eu quero trazer aqui uma reflexão pequena. Quero falar do cego de Jericó, Bartimeu. E eu já vou ler na Bíblia. Está aqui em Marcos 10, a partir do 46, que diz assim: a cura de um cego de Jericó. A cura de um cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu cego, guarda essa palavra, cego, mendigo, e à beira do caminho, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, ele viu, porque ele ouviu, porque ele era cego, mas ele ouviu. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar. E Jesus, filho de Davi, olha como ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos, a multidão e os discípulos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chamou a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus essa noite. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram então o cego, dizendo: ele te chama. Não tenha medo. Ele começou a tremer, ficou com medo. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. E lançando a sua capa, levantou e num salto foi ter com Jesus. Ele foi até Jesus. Jesus estava numa certa distância. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Eu torne a ver. E então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente o cego ficou curado. E Jesus disse: a tua fé te salvou. O que nos chama a atenção nessa palavra, amados, é que Bartimeu aproveitou uma oportunidade. Oportunidade nós temos agora para clamar. O céu abre-se quando você clama ao Senhor. E nós estamos clamando toda noite, clamando de madrugada, porque é maravilhoso clamar. Diz que Deus ouve a oração da madrugada também, de dia também. O que me chama a atenção aqui, queridos, é que Jesus chamou Bartimeu. É necessário irmos até Jesus. Jesus nos chama para ir até Ele. Se você vai até Ele, Ele te atende. E ele foi até Jesus. Porque ele podia andar, ele só era cego. Ele não era coxo. E chegando perto de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. Eu preciso ter novamente visão. Eu preciso enxergar as maravilhas do Senhor. Amados, existe 3 tipos de cego. A Bíblia diz que em João 9:1 existe um cego de nascença. Ele nasceu com os olhos fechados, ele nunca abriu os olhos. E Jesus vendo, passando pelo caminho, Jesus vendo aquele cego, ele cuspiu no chão, fez um lodozinho e passou nos olhos daquele cego. É claro, os olhos fechados não dá para passar. E aí ele foi, Jesus disse: vai até o tanque de Siloé e te banha lá. E ele foi até lá, se banhou e voltou vendo. E todo mundo começou a falar: mas não era o cego? E ele disse: eu era
mas como é o nome? Quem foi que te curou? Ele disse, eu sei que me curou. Foi Jesus, porque Jesus não dizia, Jesus não fazia propaganda. Ele curava e dizia, vai e te mostra o sacerdote. Então nós vimos aqui um tipo de cego que nasceu cego. Mas todo mundo começou a falar, por que ele nasceu cego? Foi os pais que pecaram, né? Ou foi ele? Quem pecou? E Jesus disse, não. Nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu cego para que a obra de Deus fosse feita e na vida de Jesus o Pai fosse glorificado no Filho. Aí Jesus ainda diz, a obra de Jesus é agora, irmão. É para aproveitar a oportunidade agora. Aí Jesus diz assim, para que o Filho fosse glorificado no Filho, isso é obra. As obras têm que ser feitas agora. E Jesus começa a pregar e diz, porque virão dia, virão noite, e que você não pode mais pregar. É agora, como Jesus estivesse nos chamando a atenção agora, é agora que você tem que anunciar. Se eu tenho essa oportunidade pequenininha de dizer, falar de Jesus, eu quero falar de Jesus. Eu estou tendo essa oportunidade de falar com você, para falar das maravilhas de Jesus. E aí tem o segundo cego, três tipos, aquele que não quer ver, aquele que não vê, porque Satanás, o príncipe deste mundo, de 2 Coríntios 4:4, diz que ele cegou. Ele cegou para que eles não vejam a luz do evangelho para serem salvos. Porque o evangelho é luz. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Esse é o cego que foi cegado, que ele está cegando a humanidade. A humanidade não vê. Anda como vento, não sabe para onde vai. Mas nós que temos Jesus, que aceitamos a Ele, que Ele entrou no nosso coração, nós sabemos para onde vai. Nicodemo não sabia para onde ia. Estava sendo levado por ventos e doutrina. E Jesus disse, Nicodemo, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E nós vemos o terceiro tipo de cego, é aquele que não quer ver. Está em Mateus 15:13. Que diz assim, que o cego que se cegou para o próprio, ele mesmo se cegou, ele não quer ver. Mas, amado, nesta noite, o Senhor quer abrir os nossos olhos. Porque o salmista, no Salmo 119, versículo 18, diz, Senhor, desvenda os nossos olhos, desvenda os meus olhos, desvenda os nossos olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas das tuas mãos. Amados, queridos, essa palavra é para nós que servimos ao Senhor. Nós não podemos sair do caminho, irmão. Porque o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O perigo de Bartimeu é que ele estava à beira do caminho, estava cego, mendigando, porque cego vai mendigar. Porque quando abre os olhos, não mendiga. Porque o salmista disse no Salmo 37:25, que desde pequeno ainda não viu um justo mendigar o pão. Nós temos com abundância que o Senhor dá. Então, o terceiro é aquele que se cegou para o próprio, não quer ver. Ainda tem aquele que diz assim, este é o cego que não quer ver. Abre os olhos. Ainda tem aquele, abre os teus olhos. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas da mão dEle. As maravilhas que Ele faz, irmão. E Ele nos chama a atenção que a multidão mandava que o cego se calasse. Mas o cego clamava e não parava. Isso quer dizer que se você clama, continue clamando. Clame hoje, clame amanhã, bata. O nosso querido pastor José Aurélio, ele fala, bate e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então não seja
pessimista, pediu hoje, continue pedindo. Persevere. Persevere em oração, que a vitória é certa, no nome de Jesus. E para concluir, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Jesus pensou, pode ser que ele queira mais alguma coisa. Senhor, quero retornar a ver. Então Jesus disse: então vê, pode ver, agora você enxerga. E vai embora, a tua fé te salvou. A fé que nós não podemos perder, irmãos, é a fé. Bater na porta com fé, como diz em Hebreus 11:1. É aquilo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. Obrigado por essa noite. Eu quero pedir ao Senhor Jesus por todos que ouviram e quero pedir por todos que estão nessa noite precisando de algo, que estão sofrendo ali nos hospitais, na linha de frente, os médicos, os enfermeiros. Eu quero pedir pelo mundo, que o mundo possa, que as nações possam se chegar ao Senhor, o mundo inteiro, porque a Bíblia diz que as nações não são nada, e os reis é como uma gota d'água, mas o Senhor possa levantar as nações. Então, o que aconteceu? Bartimeu viu e sabe o que aconteceu? Ele não precisou mais mendigar, ele tirou a capa, ele seguiu agora, ele entrou no caminho. Irmão, você está fora do caminho, está achando que não vai abrir a igreja, mas a igreja somos nós. Siga Jesus, siga ele agora, porque ele está perguntando: o que é que você quer que eu faça? Eu posso fazer tudo na tua vida. Peça, porque eu não nego nem o bem. Em nome de Jesus, eu louvo pela tua vida, pela proteção divina que tem nos protegido, que o Senhor proteja a nossa igreja, proteja cada um, proteja a nossa convenção, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor Zé Urânio e o pastor Vido, que todos sejam alcançados no nome de Jesus, que tenham uma noite abençoada e um domingo maravilhoso. Não saia do caminho, persevera, bate em nome de Jesus.